A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 23º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos, no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para a sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Como crescemos? Nossa leitura está em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz: o propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja um discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que havia tomado. Simplesmente atenderam ao convite de Jesus. Isso é tudo de que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada molda mais sua vida que os compromissos que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com o que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para as suas vidas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando pela vida. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: e assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. A parte de Deus e a sua parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo do seu espírito para ajudá-lo a consumar essas escolhas. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar sua forma de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessa mudança. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual. Ponham em ação e efetua em vocês. O ponham em ação é o nosso dever e o efetua em vocês é o papel de Deus. Crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco e não apenas em nós. Altere o seu piloto automático. Para mudar sua vida, você deve mudar sua forma de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é estimulada por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos terem essa compreensão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama esse desvio mental de arrependimento, que em grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda sua maneira de pensar, ao adotar a forma de Deus pensar, sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E isso se divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é parar de ter pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças e inocentes. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, completamente egoístas. Eles só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é uma forma imatura de pensar. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que o seu ego pecaminoso deseja. A segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em você mesmo. Em seu grande capítulo sobre o que é o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora conhecimento seja uma das dimensões da maturidade, isso não é toda a história. A vida cristã é muito mais do que credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé. E nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. O cristianismo não é uma religião ou uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que agradem a eles. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós nos colocamos. Queremos Te louvar, Te agradecer pela Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, por mais um dia que iniciamos na Tua presença, Senhor. Quero Te pedir, visita cada um dos meus irmãos neste momento. Vai trabalhando, Senhor, individualmente em cada coração, em cada sentimento. Que eles possam, cada momento, compreender a necessidade de uma transformação, para que não continuem da mesma forma, assim como aprendemos hoje, que venhamos buscar o nosso crescimento espiritual, que não venhamos permanecer acomodados espiritualmente e morrermos como crianças da fé, mas venhamos nos desenvolver, venhamos, ó Deus querido, atingir o status de maturidade que o Senhor deseja de nós e venhamos frutificar cada dia mais, que cada um dos meus irmãos neste momento possam ser visitados pelo Teu Espírito Santo, que receberão sabedoria, entendimento, discernimento para compreender qual seja, Deus querido, a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre eles e sobre as suas famílias. Continua, Senhor,
dando crescimento gradativo a cada um de nós, para que possamos atingir a estatura de varão perfeito na tua presença. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.